Salve, muito boa noite. Olha, apesar desta crise na Venezuela, o mundo anda por aqui. Uma semana com este feriado, mas muito importante na articulação política. O presidente Jair Bolsonaro decidiu ali iniciar um processo político com o presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia. É a tal racionalidade na política. Os dois perceberam que perdem muito nesta briga aparentemente sem motivo. O objetivo visível ali é a reforma da Previdência, mas não é só isso não. As medidas provisórias assinadas pelo presidente Jair Bolsonaro podem cair. Inclusive a primeira, nós já falamos aqui da primeira medida da reforma administrativa. Estão querendo desfazer essa reforma administrativa no Congresso Nacional. Frente a frente, nesta quarta-feira, falando mais uma vez de política. Afinal, política faz a sua vida, a sua escola, a sua saúde e a sua casa. E hoje, aqui no Frente a Frente, tenho o prazer de apresentar um político que passou aqui pela história política recente do país. Foi deputado, senador, sempre atuante na política, o deputado Heráclito Fortes. Deputado, muito boa noite, obrigado pela participação aqui no Frente a Frente. Eu agradeço a oportunidade. Exatamente. Nesta mesa redonda, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Pois não, Denise? Boa noite, Zé Maria. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui. E você vai conhecer muito do deputado Heráclito Fortes aqui no nosso programa de hoje. Ele, como Zé Maria já adiantou, ele foi deputado federal por 6 mandatos, foi senador, foi vice-presidente da Câmara, ele acompanha a política desde os tempos de Tancredo Neves, acompanhou de perto o processo de redemocratização, ou seja, todo esse ciclo dos últimos 30 anos. Heráclito Fortes viveu, não só acompanhou, como viveu de perto cada lance da política brasileira nesse período. Deputado, o que a gente pode destacar de mais importante? O senhor que acompanhou todo esse processo, como é que o senhor vê a largada desse governo, esses 3 meses aí do governo de Jair Bolsonaro? Aliás, 3 não, 4, né? Já fechamos abril aí também. 4. Com cara é demais, mas é Pois 4. Olha, Denise, nós estamos tendo aqui uma repetição de governo novo. É que às vezes a memória é fraca. A gente precisa lembrar o quanto foi terrível, em termos de crise, os primeiros meses do governo Fernando Henrique. Era uma briga todo dia, era um desentendimento todo dia. Até que um dia o Sérgio Mota, com aquele jeito dele, virou-se e disse, olha, está na hora de acabar com a masturbação sociológica e vamos governar. Já tinha pedaços para todo lado de governo, mas aquela frase serviu como alerta, resolveu o problema. Vamos para o governo Lula. Primeira semana do governo Lula, vocês se lembram que a dona Marisa mandou um cachorrinho do Palácio da Alvorada lá para o Torto, numa Kombi. Você sabe que a Kombi é alta, o cachorrinho é um cachorrinho pequenininho. Quando chega lá, está todo mundo que é de imprensa esperando a chegada do cachorro. Foi um vexame, dona Marisa teve que mandar o cachorro de volta para São Paulo, uma crise. Fogo amigo. Aliás, eu fiz nesse dia um discurso dizendo que era fogo amigo. Foi porque quem é que ia saber que dentro da Kombi estava um cachorro? Aí tivemos o segundo episódio, que foi a famosa estrela que ela fez no jardim. Aí eu fiz outro pronunciamento. O que era aquilo? Aquela estrela só podia ter sido fotografada de uma janela do Alvorada, porque helicóptero não passava ali, nós não tínhamos drone naquela época, e era uma coisa... Fogo amigo. Nessa vez eu fiz o discurso e à noite uma pessoa amiga comum foi lá em casa, enlouquecido, a pedido da dona Marisa, querendo que eu dissesse quem era o fogo amigo. Ela estava... E eu fiz charme. Eu digo, olha, eu não sei, eu não posso dizer. Na verdade, eu não sabia quem era o fogo amigo, sabia que tinha um fogo amigo. Depois você se acomoda. Isso aí é o tal do jabuti, né? No Exatamente. Congresso Nacional fala que você vê um jabuti em cima da árvore, saiba que foi enchente ou um monte de gente, porque jabuti não sabe nada. Agora, veja o seguinte, o governo Bolsonaro tem outra característica. Nós ficamos 14 anos governados pela República Sindicalista. E deu no que deu. Entra o
Alguém vai ter que se adaptar a esse modelo. E eu acho que tem que ser os que perderam. Essa intransigência do derrotado está passando de todos os limites. O Bolsonaro tem sido mais observado de maneira crítica, negativa, do que foi o Sarney quando assumiu. Se vocês lembram, a indisposição, a má vontade da imprensa, da população, com relação a tudo que o Sarney fazia, se dava um sorriso, era ingrato porque não estava lembrando da memória do Tancredo. Se baixava a vista, era frouxo e por aí afora. O senhor coloca, então, a imprensa nessa... Também, como mas um dos perdedores que ela precisa... é apenas um indutor do que ocorre. A imprensa não inventa. Apesar de você ter alguns que inventam, mas não inventa. Nós temos que falar da boa imprensa. O maior erro que você comete é se revoltar com a imprensa. Você tem que se revoltar com quem vai ali e alimenta, né? Alimenta. A imprensa... Agora também é muito fogo amigo, né? Nesse início. Pois é. Como o senhor falou. É um fogo amigo. É um fogo amigo. Olha aqui. Você quer ver uma coisa? Criou-se esse caso aí por conta da interferência do Bolsonaro naquela propaganda do Banco do Brasil. Mas quem não se lembra que teve um diretor do Banco do Brasil que foi preso, está preso, já foi solto agora, porque por interferência e por mau uso dos recursos do Banco do Brasil. O Henrique Pisolato. Pisolato. Ex-diretor de marketing. Ex-diretor de marketing. Quem não se lembra do famoso episódio, e eu também participei como oposição, daquela propaganda que o Banco do Brasil, Caixa Econômica fizeram de maneira subliminar, pedindo o terceiro mandato do Lula. Isso foi publicado em todos os jornais. Aí nós fizemos um protesto na Câmara, foi eu, Monsanto, Zé Jorge, e isso me lembro bem, foi numa quinta-feira. Quando foi na sexta-feira, o Tribunal de Contas tomou providências, aquele Conselho Nacional de Propaganda, CONAR, e a propaganda foi abortada. Eu acho uma hipocrisia o PT querer hoje combater tudo aquilo que praticou. É um absurdo. Deputado, o grande debate do momento é sobre tradução semântica até, sobre tradição de política. O presidente Jair Bolsonaro fala da velha política, irrita deputados, é visível a irritação no Congresso Nacional. E as pessoas dizem, não foi apresentado o presidente da Câmara a essa nova política. Afinal, o que há de diferente? Eu acho que existe um certo exagero na verbalização dos fatos. Nunca existiu e nunca existirá a boa política, a velha política ou a nova política. O que existe é a boa política e a má política. Isso em qualquer circunstância, em qualquer situação. Não há isso. E veja bem, Zé Maria, não se deve virar as costas para o Congresso Nacional. Todo presidente que fez isso pagou um preço alto. O exemplo mais claro disso foi o Collor. Eu assisti o Collor contando, fazendo uma análise, uma meia-culpa, com Toninho Dumont presente, mais dois amigos, ele dizia que exatamente o erro dele foi ter virado erradamente as costas para o Congresso. E Bolsonaro continua virando as costas para o Congresso, na sua avaliação? Ele tem um estilo. Ele tem um estilo. É o que eu digo, ele é mais da caserna do que da política em si. Agora, pior que isso é que as pessoas que visitam o Collor saem de lá com a impressão de que ele está cansado do ritual diário do poder. O senhor diz do Bolsonaro, né? O Bolsonaro, perdão. Do rito do poder. Não está feito aquela Mas rotina. ele mal começou. Isso é que eu acho. Porque nós tivemos um caso que foi o Figueiredo. O Figueiredo é uma coisa incrível. Você ia lá, saía achando que o mundo estava se acabando. Mas o Bolsonaro não. O Bolsonaro está... Eu acho que ele tem algumas falhas, precisa de correção. É preciso ter mais um pouco de canais de interlocução. Não adianta você botar o filósofo para conversar com o Bolsonaro. Não é a praia dele. Ele tem que conversar no dia a dia com as pessoas da mesma linguagem dele. É o Fraga, é o Caiado. São pessoas que ele conhece, que ele conviveu. Interlocutores, né? Interlocutores que ele acredite.
Não adianta você votar. Agora, deputado, é visível também que o Congresso está prestes aí a viver um momento único e de poder. Quer dizer, essa independência, inclusive de pauta, vai dar ao Congresso Nacional uma pauta própria e isso significa poder. Eu não tenho dúvida disso. O que era que corrigiria isso? Uma liderança dele. Mas ele até agora não se esforçou. Ele está terceirizando essa relação com o Congresso, o que é ruim. Ele agora voltou a ter esse diálogo com o Rodrigo Maia, que nunca devia ter faltado, nunca devia ter. Agora, é preciso que nós tenhamos uma coisa objetiva, porque, ao final da reforma da Previdência, você vai ter a reforma tributária, você vai ter a reforma política, e o governo dele pode se transformar no governo das grandes reformas. Se ele é candidato à sucessão ou se não é candidato à sucessão, é outra coisa que a gente tem que discutir um pouquinho mais adiante. O senhor acha que corremos o risco do governo agir de forma tão ruim que não consiga aprovar uma reforma da Previdência? Não, eu acho que a reforma da Previdência está bem encaminhada. Aliás, eu tenho uma surpresa muito positiva, que é o Paulo Guedes. Eu não conheci o Paulo Guedes, embora nós tenhamos convivido muito perto quando ele foi assessor do PFL na época do Borraudo. Mas eu não tinha nenhum ensino, mas acho que transformou-se numa vocação política. Ainda tem um estupim um pouco curto, mas isso mas é surpreendente mesmo, né? Ele, nessa semana, inclusive, ele recebeu líderes no Congresso Nacional, recebeu o presidente da Câmara, está encaminhando uma reforma da Previdência, como disse o deputado Heráclito Fortes, no sentido de independência mesmo. Pode sair um projeto diferente do que quer o governo, mas a ideia é que saia. Né? Pois é, sabe que os vezes que o cara gosta de política, e aqui em Brasília é fácil, é quando ele passa o dia todo trabalhando e quando à noite está num restaurante. A gente sabe qual é o restaurante, eu não vou dar nome para não fazer propaganda. Mas os de sempre da política. Discutindo política. Então, aí é gostar. É gostar, entendeu? É gostar ao ver que tem necessidade daquilo ali. Viu, Denise? Tem que ir nos restaurantes essa noite. Pois é. A gente sai daqui tarde, né? Não tem condição. O velho Ulisses, você sabe, não estou contando nenhuma novidade, isso virava à noite falando política, o Tancredo virava à noite. Aliás, é uma coisa que está se escasseando. O velho Ulisses... O Bolsonaro a gente não vê fazer essa conversa, né? O Michel Temer ainda tentou ali, mas saía mais cedo para encontrar o pessoal no Alvorada, deu no que deu. No Jaburu, deu no que deu, né? Deu no que deu. Também a qualidade dos interlocutores é uma qualidade bem diferente. Eu, deputado, me lembro assim, de uma prática que o doutor Ulisses detestava, que era a mistura de negócios, conversas econômicas com a política. E se discutia muito política e menos negócio. Ninguém falava negócio na mesa do Ulisses. Dois políticos, nós convivemos, ele e o Luiz Eduardo Magalhães. Desafio que alguém falasse de negócio. Quando colocava, já botava para fora. Não é? De interesse que não fosse... Republicano. Nunca. Aliás, eu vou contar a história aqui para vocês, fantástica. Depois da eleição que o Lula perdeu, a primeira, perdeu para o Collor, nós estávamos à noite no Piantella, ali naquela mesa que chamava da Turma do Poá, e entre gente a Fafá de Belém. Doutor Ulisses, o senhor não sabe, esse final de semana eu tive com o Lula. Doutor Ulisses, aonde, Fafá? Eu fui para a casa dele, nós, no fim de semana, levei minha filha, a filha dela chama-se Mariana, é a única filha. E ficamos lá, tomamos todas, papá, e os meninos tomaram banho de piscina, eu olhou os olhos, arregalou os olhos de Fafá. O Lula tem casa com piscina. Ela disse, não é dele não, é daquele amigo dele, advogado, que é compadre, chamado Roberto Teixeira. O Ulisses, na lata, respondeu, disse, o mal do Lula é que gosta de viver de obséquios. Essa história é bem atual. É verdade, né? Não é? Bem atual. Pois é, mas... Estou te falando Ulisses de 89. era um visionário. 89, depois da eleição. São os amigos, né? E quando alguém na mesa falava de política, qual era, assim, exatamente a reação do doutor Ulisses? Falava de política ou de negócio? Desculpa, de negócio. Não, ele paralisava, ficava com aquele olho verde dele olhando, e todo mundo parava.
Aí ele E baixa, muito se fala também, deputado, sobre a participação da mulher na atividade política. Antigamente era comum, a mulher estava sempre, e as mulheres, as esposas, né, foram excluídas recentemente. Não, o Ulisses tinha 2 rodas. Tinha roda só da... Também a mulher não aguenta, não tem saco para aguentar aquele lenga-lenga todo dia. Só as que gostam de política. Noite afora, tudo é, não podia. As mulheres, agora tinha a roda das mulheres. Ele fazia, que aí era ou na casa Aí do todo Renato, mundo levava a mulher. ou na casa do Renato, ou na minha casa, ou na casa dele, ou na casa do Aloysio Alves. Aloysio Alves, Renato Archer. É o pai do Henrique Eduardo Alves. É, o pai do Henrique. Então ali você ia com as mulheres, você tinha uma... Ele, Era um bom ele momento. sabia dividir as sessões. Por falar em dividir, nós vamos falar daqui a pouquinho mais sobre o governo Bolsonaro e o que vem pela frente. Como é que o senhor está vendo aí Vamos lá. essa possibilidade, inclusive, de fusão entre o PSDB e o Democratas? Mas nós vamos falar disso no próximo bloco. Nós voltamos em 2 minutos com o deputado Heráclito Fortes. Não saia daí.